Pois bem, pessoal, então, nós já convidamos o mais importante para fazer parte aqui do nosso meio, que é o Senhor. E agora estamos entrando na nossa quinta aula. Poxa, como passou rápido, né, o tempo. Um dia desse estávamos começando e agora já estamos na quinta aula, mas depois dessa mais duas e estamos encerrando, né? É, eu, sim, eu ainda não recebi notícia de quando eu vou estar indo ao Brasil, mas assim que eu receber, aí eu passo para vocês, tá certo? Pois bem, então, chegamos na aula 5, seria sobre a ressurreição, o arrebatamento e a vinda de Cristo. Aqui se inicia uma pequena divisão entre os preteristas, eh, que seria o preterismo completo e o preterismo parcial, que eu já dei uma pinceladinha, eu acho que nessa aula passada ou na aula anterior, né? Embora não focaremos nessa divisão, no preterismo completo, absolutamente tudo concernente às profecias apocalípticas já se cumpriu no passado, incluindo a ressurreição, o arrebatamento e a vinda de Cristo, para esses preteristas, né? Eu acho que a única coisa que falta para eles realmente é o juízo final, e é depois que você morre, aí você vai ser julgado e pronto. Já o preterismo parcial acredita que esses últimos, né, que seria a ressurreição, arrebatamento e a vinda de Cristo, ainda vão se cumprir. Então, os preteristas parciais entram mais em acordo com os futuristas daqui em diante do que com os preteristas completos. O preterismo completo representa uma mínima parcela de cristãos, mas, em suma, o preterismo completo nega que a primeira ressurreição seja corpórea, mas sim espiritual. E aconteceu quando os cristãos fugiram de Jerusalém quando estava sendo sitiada. Afirma que o arrebatamento foi exatamente a fuga dos cristãos para a cidade de Pela, né? E a gente, vocês estão lembrados aqui sobre essa fuga, né? Que eles fizeram para essa cidade. Afirma que a vinda de Cristo também ocorreu em forma espiritual, como um anjo, levando o povo para essa cidade, certo? Argumenta que o preterismo parcial invalida a profecia de Jesus de que aquela geração não passaria até que tudo se cumprisse. Então, isso daqui é uma coisa que Jesus ele cita, né? Essa geração não passará até que tudo se cumpra. E é essa passagem, essa frase de Jesus que faz com que tenha essas interpretações também, certo? De que geração é essa? Será que é aquela geração que ele estava falando? É uma geração futura? É uma geração que vai acontecer quando Deus der um sinal, né? Aí tem o sinal da figueira florescendo, né? Então, aí muitos interpretam que aquele sinal da figueira florescendo seria em 1945, quando Israel se tornou Estado, né? E aí o povo voltou para Israel. Então, aquilo ali seria marcado como sendo o início dessa geração para muitos, né? Então, muitos interpretaram dessa forma. E aí uma geração seria mais ou menos 70 anos, certo? Assim, por volta de 70 anos. Então, teve muita gente que deu profecias, né? A gente vai até ler mais à frente. O preterismo completo, diferentemente do preterismo parcial e futurismo, é considerado herético dentro do cristianismo tradicional e ortodoxo. Então a gente não vai falar muito sobre esse preterismo completo, porque ele não é considerado, né? Assim, muito. Eles querem fazer com que tudo seja. Eles espiritualizam algumas partes ali para que possa encaixar tudo, porque Jesus falou que se cumpriria naquela geração. Então eles fizeram assim, não, a gente tem que fazer uma forma aqui de encaixar tudo ali, né? Então meio que foi uma interpretação meio forçada. Então essa linha ela é considerada herética assim na comunhão dos cristãos. Mas existem alguns grupos que realmente seguem. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver até debate entre preterista completo e preterista parcial, certo? Vamos lá, aí a gente chega nesse primeiro tópico, né? A ressurreição.
A ressurreição é um tema que gera muitas perguntas, tais como: teremos o nosso mesmo corpo ou um corpo novo? Teremos a mesma aparência? Qual idade apresentaremos ter? Iremos comer, beber, dormir? Esse tipo de pergunta, né? Para termos essas respostas, temos que nos atentar ao que a Bíblia nos revela, né? A gente pode conjecturar muitas coisas, pensar como é que vai ser. Tudo bem, assim, a gente não precisa ficar meio que divulgando ou achando que não, eu acredito dessa forma, então vai ser dessa forma e a gente fica divulgando e as pessoas ficam confusas, né? Então a gente pode pensar que pode ser de uma forma, porém a gente tenta realmente ver o que é que a Bíblia diz, né? Então vamos lá. Em Coríntios 15, de 40 ao 49, se você clicar aí, e Paulo, não sei se você ainda gostaria de ler para a gente, Leia, é do 40 ao 49. tá já. Há corpos celestes, há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, e o outro o das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há o corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Obrigado, irmão. Então, uma parte que esse comecinho aqui é muito interessante, né? Vou ler novamente só para fixar aqui. A corpos celestes já também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, dos corpos terrestres é outro. Um esplendor do Sol, outro da Lua, outras estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, ressuscita em glória, é semeado em fraquezas e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Então mostra dois tipos de corpos, né? Então ele coloca essas comparações aí de Sol com a Lua, estrelas, né, para poder mostrar que que são diferentes esses corpos, certo? Esse texto nos mostra o nosso corpo terrestre mortal como uma semente de onde brotará um corpo celeste imortal, né? Porque ele fala aqui, né, o corpo é semeado. O corpo que é semeado é perecível, e ressuscita imperecível. Como será esse corpo celeste? Vejamos na passagem abaixo. Aí do 24, do 38 a 43, que já está aqui. Então, pode ler aí, Paulo. Já está aqui. Fez sim. E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvida no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm algo aqui para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. Então, alguns pontos que a gente pode tirar até pelo corpo de Jesus, né? A gente vai ser semelhante a Jesus, porque ele foi o segundo Adão, né? Como a gente viu naquele texto. Teve o primeiro Adão, a gente é semelhante ao Adão, e aí a gente vai agora ressuscitar na semelhança do segundo Adão, que aí é Jesus. Então, ele é o nosso representante, que a gente vai. Ele é tanto Deus, como também é o nosso representante, como seremos o nosso corpo glorificado, né? Então ele apresenta as marcas, né, da cruz,
a gente vai ter marcas, cicatrizes, não sei, acho que não, certo? Mas eu acho que ali é por causa da obra expiatória mesmo, né, de Jesus, então ele mostrou aquilo dali. Mas ele era tocado, né? Toque em mim, veja, né? Não sou espírito, né? Então não é apenas existe um corpo material, apesar de ser espírito, é espiritual, porém se toca, né? E ele fala, né? Um espírito não tem carne nem osso, né? Como vocês estão vendo que eu tenho, né? Mostrou mãos e pés, e ainda comeu com eles, né? Deram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Então, a gente também tira isso até no Jardim do Éden, né? Quando Deus criou e antes de entrar o pecado no mundo, Adão e Eva comiam, né? Tinha os frutos ali e aí eles comiam, né? É o que Deus tinha criado para ser realmente o mundo era o paraíso, né? Era o Éden aqui, né? Então a gente vai ser restaurado para voltar de novo para o Éden, né? Que aí seria o paraíso. É, e aí Deus fez que a gente pudesse comer. Então a gente vai poder também comer, né? E aqui mostra isso e também mostra quando Jesus fala que eu só eu essa aqui é a minha última ceia, né? Quando ele fez a última ceia e ele fala assim, não mais cearei convosco até que chegue no na ceia dos céus, né? Então a gente vai se encontrar com ele, vai ter uma ceia, um banquete no céu, juntamente com Deus, com Cristo, e a gente também vai ter esse momento de comer, juntamente com ele. Como é que vai ser? Não sei. Se vai ser qual tipo de comida que vai ter também, eu também não sei. Mas pode ser que seja completamente diferente das comidas daqui. Mas vai ter essa possibilidade de comer, né, com o Senhor. Nosso corpo será transformado, porém será físico como o de Jesus quando ressuscitou, que vai ser tocado e que também vai comer, semelhante como Adão e Eva que comiam no jardim do Éden antes da queda. Nossos corpos serão como o de Cristo ou seria diferente? Jesus é o nosso representante da nova vida, enquanto Adão foi o nosso representante na terra. Aí, como fala aqui, né? Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Lá em 1 Coríntios 15. Também queria ler esse trecho todinho aqui de 1 Coríntios 15, 20 ao 24, que é bem interessante também. Paulo, se você quiser ler 20 ao 24. Tá bom. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Amém. E aí a gente chega lá em Apocalipse, agora do 11 ao 16. Pode continuar aí, Paulo. Apocalipse 26. Né? Não, Apocalipse Ah, 19, do 11 ao 16. Do sim, 11 sim. ao Ah, tá. 16. Ok. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome:
Rei dos Seis e Senhor dos Senhores. Então, eu acho que eu pulei essa parte aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ressurreição. A primeira ressurreição, ou o primeiro grupo a ressuscitar, ocorre logo ao fim da última semana, ao fim da grande tribulação, na ocasião da volta de Jesus. Um pouco antes de Apocalipse 26, que acabamos de ler. Tinha também esse Apocalipse. Esse aqui a gente não leu, não foi? Aí diz Não, assim: isso não. felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Né? Então aqui fala sobre também o reinado de Cristo, né? E fala sobre essa primeira ressurreição. Então tem a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, né? Então essa passagem fala da primeira ressurreição dos cristãos que vão reinar com Cristo por 1000 anos, milênio. E quando ocorrerá? A primeira ressurreição, ou o primeiro grupo a ressuscitar, ocorre logo ao fim da última semana, ao fim da grande tribulação, na ocasião da volta de Jesus. Aí a gente leu, né, esse Apocalipse 19, que é exatamente a volta de Jesus. Você vê que é um cavaleiro, um cavalo branco, né? E o cavaleiro se chama Fiel, Verdadeiro, né? E você vai ver que é exatamente o Senhor Jesus aqui. Né? E o cavaleiro branco destruirá o anticristo e a besta. Ou seja, a primeira ressurreição ocorre logo após a vinda de Jesus para destruir o anticristo, evento conhecido como Armagedon. Já a segunda ressurreição, também chamada de ressurreição do juízo, ocorre depois do milênio, após a guerra do arcanjo Miguel contra Satanás, evento conhecido como Gog e Magog, para o juízo final. Jesus fala dessa segunda ressurreição após ressuscitar Lázaro. Aí vamos ler lá em João 5, do 28 ao 30. Vai lá, Paulo. 28 ao 30. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. E meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Então aqui mostra essa segunda ressurreição, que é para os que fizeram bem para a vida, os que fizeram mal. Então vai haver também um julgamento, né? Tem os salvos que são salvos pelo sangue de Jesus e Jesus e ele é a nossa propiciação. E há também um julgamento por pessoas. Eu acredito que todo mundo é salvo apenas pelo sangue de Jesus. Ele é a única mediação. Não existe outra forma. Não existe obras que possam fazer. Porém, as pessoas, Deus, eu acredito que ele pode julgar e ele mesmo pode dizer assim: eu paguei o preço por essa pessoa. Então, ele, mesmo se a pessoa ter aceitado, né? Que é o que a gente também ouve quando Jesus fala assim, quando chega no céu, né? Aí as pessoas falam assim: Senhor, quando é que te demos de comer? Quando é que te demos de beber? Porque eles nem conheciam, né? Nem sabiam. Eu fiz alguma coisa por Jesus, né? E Jesus fala assim: quando você fez para algum dos pequenininhos, né? Dos necessitados, foi a mim que você fez. Entra no gozo eterno. Já ele fala que para outras pessoas que diziam: ah, eu fiz em teu nome, eu fiz. Aí ele fala assim: não vos conheço, né? Malditos, né? Então, assim, eu acredito que vai haver muita surpresa, né? De a gente, quando chegar lá em cima, alguns que se diziam que eram cristãos e que faziam e acontecia, não vai estar fazendo para a glória de Deus, não faz aqui na terra para a glória de Deus, é meio que para a sua própria glória, né? E aí Deus, ele rejeita esse tipo de gente, né? Ele resiste os soberbos, né? E dá graça aos humildes. Então, as pessoas que chegarem com soberba na presença de Deus, como se tivesse feito alguma coisa para ele,
eu acredito que essas pessoas serão negadas, né? Mas outras pessoas, elas serão julgadas, né? A Bíblia fala sobre esse julgamento, né? Então fala que os que tiverem feito bem para a vida e o mal para a destruição. Então vai haver esse julgamento e eu acredito que Jesus ele vai dizer assim: eu quero que o meu sangue seja eficaz, ou seja, derramada por essa pessoa, foi derramada por essa pessoa. Então a pessoa vai ser salva apenas por Jesus Cristo, mas porque ele está julgando naquele momento, né? Bom, mas isso aí já é um assunto mais soteriológico, assim, é sobre salvação, né, que a gente pode depois fazer um estudo melhor sobre isso, tá certo? Mas é só porque aqui no texto fala sobre esse julgamento, né, de quem Deus vai julgar o mundo. Então, e a gente também vai participar desse julgamento. Ele fala assim: não sabeis que vós julgarão a terra, né? Então, também vai deixar que a gente, nesse momento, participe desse julgamento juntamente com ele, né? Então, acho que vai ser um evento assim muito, muito especial no céu. Bom, então, voltando aqui para o estudo, a gente leu agora foi João, foi esse aqui, Paulo? Sim, João foi. 5:8, né? Uhum. Aí aqui, pronto. A gente chega agora no texto sobre o arrebatamento. Antes de passar aqui para esse texto do arrebatamento, tem alguma pergunta ou algum comentário, gente, que quer fazer? Ou se eu estou indo muito rápido? Esse estudo aqui dá mais tempo de a gente poder conversar mais um pouquinho, se tiver alguma dúvida. Não? Então vamos lá. Arrebatamento. Eu achei essa figura aqui que retrata um pouco, né, do que seria assim, as pessoas serão levadas, né, aos céus. E a gente tem um encontro com Cristo nos ares. Então, leitura em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. É o texto principal sobre o arrebatamento, né, na Bíblia. Então, vamos ler. Uhum. 13 ao 18. Manda A lá, vinda Paulo. do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Obrigado. Seria o arrebatamento dentro do evento da vinda de Cristo ou antes dele? Né? Eu não sei se vocês estão lembrados desse gráfico que colocamos, né? E aí tem os pré-tribulacionistas, que acontece o rapture antes, né, da tribulação, o meso ou mid-tribulacionista, que acontece no meio, ou o pós-tribulacionista, que acontece exatamente, é o mesmo evento aqui, segunda vinda e o arrebatamento. Né? E como já falei para vocês, eu sou mais dessa linha aqui, né? Mas pode ser que seja esses daqui também, certo? Então, no preterismo parcial e futurismo pós-tribulacionista, segundo os preteristas parciais, o arrebatamento coincide com a volta de Cristo. Note, relembrando que o preterismo parcial acredita apenas que a volta de Cristo com o arrebatamento e ressurreição são eventos futuros. O resto já foi cumprido, né, no ano 70. Isso aqui para o preterismo parcial. Já o futurismo, exceto os pós-tribulacionistas, o arrebatamento antes ou no meio da tribulação.
Então, arrebatamento ou volta de Cristo, né? Vamos ver aqui. Vejamos agora os textos bíblicos que falam sobre o arrebatamento. Por conta da menção da volta de Jesus no mesmo texto do arrebatamento, os pós-tribulacionistas e preteristas parciais acreditam que se trata do mesmo evento. Aí por quê, né? Vamos lá. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, foi exatamente o texto, né? Os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, então mostra uma vinda, certo? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, mostra também uma ressurreição. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Ou seja, esse texto mostra que a ressurreição acontece no momento, um pouco antes do arrebatamento, o que concilia com a ideia de ser o mesmo evento da volta de Cristo. Eis que eu digo um mistério, né? E agora falando, né, sobre a volta de Jesus. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, no abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Você vê a semelhança, né, desse texto também aqui. Os mortos se ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, vamos eu vou dar um tempinho para vocês discutir essas perguntas aí. E aí a gente retoma, tá certo? E aí também pode tirar um break aí para beber uma água ou banheiro, tá bom? Então eu vou estar daqui a uns 8 minutos mais ou menos. Então, é, 6h40, vamos lá para 6h50, 6h48, tá bom? Vamos lá. Ok. Tô começando agora. E aí vocês vão entrar no room. Desculpa, acho que tá. Agora vai.
E aí Ups, deu tempo de falar. a gente estava conversando, mas a gente tem uma dúvida, Jeff. Depois eu falo. Sim, vamos aproveitar. Diga aí, qual é a dúvida? Não, a gente estava conversando sobre. Desculpa, o Judá vai ficar gritando atrás. A gente estava conversando sobre a volta, né? Não, calma. Tem um versículo na Bíblia que fala que os mortos irão ressuscitar primeiro, né? E depois a gente vai encontrar Vivos. Jesus. Né? Os que ficarem vivos, né, serão arrebatados. Isso. Aí eu não sei se eu estou muito confusa ou se eu estava falando sobre que é legal, a gente estava conversando, né? Que é legal pensar sobre essa coisa do literal, né? De que Jesus voltaria em carne e osso, de que a gente vai comer, né? No céu e tudo mais, e que essa coisa da volta de Jesus, e dá esse novo fôlego, né? De ver Jesus voltando. Mas, às vezes, no nosso crentez, a gente fala, eu quero ir para a glória, o que significa, né, ao fim da nossa vida aqui na Terra. Mas se for baseado nesse versículo, a gente vai ter que esperar, né, para Jesus voltar. Então, a gente não quer ir para a glória, a gente quer que Jesus volte. Não é isso ou não? E ainda tem, porque ainda tem o evento do milênio, que ainda vai ser a próxima aula, certo? O evento do milênio é exatamente isso. A gente é arrebatado, se encontra com ele nos ares, e a gente não já vai direto para o céu, não. Vai vir, a gente vai estar com ele para sempre a partir dali. Quando a gente se encontra com ele nos ares, a gente está com ele para sempre. Mas a gente ainda volta para a Terra para poder estabelecer o milênio de Jesus na Terra. Olha aí, tá, entendi. Agora, essa daí é a linha, eu estou dando apenas uma antecipada da lição de amanhã, mas essa aí é a linha pré-milenista, né? A linha amilenista é que acredita que a gente está vivendo no milênio hoje em dia, é o milênio da igreja, né? A gente vive hoje em dia esse milênio, certo? Então, mas aí a gente vai conversar, senão vai ficar um pouco confuso agora. Tá certo. Mais alguma outra pergunta? Diz aí, Paulo. Então, mas é nessa linha mesmo da Natácia, que a pergunta dela era uma pergunta minha também. Então, nós que somos cristãos e morremos e não chegamos a ver a segunda vinda de Cristo, a gente... Não é quando você morreu. Eu morri e não presenciei a segunda vinda de Cristo. Então, eu vou ficar ali... Eu morri, vou ficar em stand-by porque eu não vou para o céu, né? Eu não vou ter um encontro com Jesus. Então... Não, a Bíblia fala sobre um local temporário, né? Que seria que se chama assim, seio de Abraão. Já ouvi falar desse termo? Uhum. Que é quando tem o rico e Lázaro, né? Ali que Lázaro está no céu, né? Está no seio de Abraão, que chama, e o rico está no inferno, né? E aí o rico fala assim, deixa eu ir lá avisar os meus parentes lá para não vir para esse local de tormento, né? Então aquele local ali, o seio de Abraão era exatamente esse local intermediário. É o céu, mas a gente ainda está para ainda ter o momento do juízo. Vai tá todo mundo aguardando o juízo, mas já é o céu, já é um local que a gente tá entendendo. E aí depois tem o céu, o paraíso mesmo, vivendo com Cristo para sempre no céu, né? Então, agora, isso daí eu estou falando dos cristãos que já morreram, né? E estão esperando. Sim. Mas quando chegar o arrebatamento, aí não vai ter esse local intermediário, né? O arrebatamento seria essa volta de Jesus, e aí a gente já viria viver o milênio. A diferença dos que acredita no pré-tribulacionista, que acredita que vai ser antes dos 7 anos, acredita que vai ter um banquete lá, que é as bodas do Cordeiro, né? E aí vai ser um momento onde vai ser a noiva se encontrando com o noivo, vai ser um momento muito especial, assim. Realmente, assim, eu preferia que fosse dessa forma, sabe? Assim, é muito mais bonito, muito mais romântico, muito mais espetacular se for dessa forma, assim. Que vai ter uns 7 anos, aí tem esses 7 anos, aí é a bodas do Cordeiro, é o momento do casamento da gente com Cristo, e aí vai ter esse banquete, assim, uma festa durante 7 anos lá no céu, enquanto que aqui na Terra vai estar o caos com o anticristo, né?
Aí Uhum. depois a igreja vem juntamente com Jesus nessa segunda volta para estabelecer o milênio, né? Aí destrói o anticristo e aí estabelece o milênio. Mas, Ah, Jeff, sim. esse lugar que as pessoas vão, desculpa, Uhum. Paulo, Pode seguir. esse lugar que as pessoas que morrem vão, Jesus já está lá com a gente? Eles vão ao encontro de Jesus? Sim, e você encontra Jesus, né? Você encontra Jesus, mas não é esse encontro do que está descrito aqui, né? Sim. Do encontro nos ares. Mas se você está lá, você já tem um encontro, né? Vai estar apenas aguardando o juízo final, né? Ah, entendi. E aí onde existe toda a ressurreição mesmo, né? Todo mundo, né? Bom, eu não sei, assim, a Bíblia mostra esses dois locais, mas pode ser o mesmo local, entendeu? Pode ser que seja o mesmo local, pode ser que todo seja uma referência ao céu e ao inferno já, porque também tem os termos, não sei se vocês já escutaram, né? Sheol, Hades, Gehenna, né? Tudo isso, Sheol e Hades, é apenas o grego e o hebraico, né? Sheol em hebraico e Hades em grego, entendeu? E é desse local de tormenta. Aí tem o Lago de Fogo, que seria o Gehenna, que aí é exatamente onde o Hades é jogado dentro do Lago de Fogo, no Gehenna, que é o inferno de verdade. Que aí é jogado o anticristo, a besta, Satanás, a morte, tudo é lançado no Lago de Fogo, que é exatamente o Gehenna, né? Então eu também vou dar uma pincelada sobre isso aí na próxima aula pra gente, tá bom? Mais algum comentário? Não, só estava conversando com a Jéssica aqui que os católicos acreditam no purgatório ainda, né? Que seria esse intermediário, né? No caso dos católicos, eles acreditam que ainda existe um período de você ainda ser salvo, né? Que esse purgatório seria um local onde estaria expurgando os seus pecados. Uhum. Você não está ainda, você foi pecador, tal, aquela coisa toda, mas aqui você ainda não viveu uma vida santa corretamente perante Deus e fazendo as boas obras e as caridades. Aí você é mandado para esse local onde vai ser expurgado o pecado e aí você vai para o céu, né? Isso é uma doutrina Uhum. católica, né? Assim, mas a gente não Sim, sim. acredita. Fazem missa de 7º dia, missa de um mês, é por causa disso? E eles se Aí eu não baseiam sei em te que... dizer, não. Essas missas eu realmente desconheço, assim, o que é que tem por trás, né, teologicamente. Mas talvez seja por essa intercessão, vamos dizer, da gente para essa pessoa que faleceu, né? Diz aí, tu ia perguntar outra coisa, Natália. Se é o versículo que eles usam para embasar isso, tá nos mesmos livros que estão na nossa Bíblia ou não? Aí eu não Pinho tá sei. dizendo Que tá dizendo o quê? o Pinho diz que é de Macabeus. Pode ser, pronto, Macabeus seria o único local realmente que eles iriam tirar coisa assim sobre, que fala sobre até um contato, né, com os espíritos também e tudo. Beleza, então vamos continuar, gente. Chegando agora na volta de Cristo, né, que é esse termo parousia. Vamos lá, Mateus 24, do 23 ao 42. Ainda aguenta ler aí, Paulo? Opa, vamos lá. Tá acabando. 23 a 42. Ok. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem.
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O dia e a hora são desconhecidos. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Amém. Isso aí. Mateus 24 revela detalhadamente a volta de Cristo. Ninguém sabe o dia ou a hora senão o Pai. E Jesus também disse em Atos 1:7: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Existe um grande perigo em tentar traçar datas precisas da volta de Cristo. E essa prática tem levado muitas igrejas a se dividirem. Foi o que aconteceu com as seguintes denominações. Igrejas que ousaram propor uma data para a volta de Jesus. Aí temos aí o Adventista do Sétimo Dia, né? Que é por isso que tem esse nome Adventista, porque eles tentaram marcar a data, né? Aí um membro da Igreja Batista chamado William Miller, também conhecido como Guilherme Miller, considerou ter tido uma revelação da data da volta de Cristo para o ano 1843. Ele ousou interpretar os 1335 dias de Daniel 12 como sendo anos. Então seria 1335 anos, né? Tomou por base a instituição do confessionário católico em 508, aí foi a viagem, né? Porque eu não sei por que ele pegou essa base como a instituição do confessionário católico em 508, como sendo o sacrilégio terrível. Então, dava o ano de 1843. Depois do fracasso, considerou um erro de um ano e falou que seria em 1844, ano que ficou conhecido como o Grande Desapontamento. Após esse ano, William se arrependeu e voltou para a Comunhão Batista, enquanto que alguns dos seus seguidores, o casal Ellen White e James White, continuaram o movimento dizendo que Jesus teria voltado, porém de forma espiritual, para uma expiação dos pecados no Santo dos Santos Celestial. Veja aqui um estudo sobre os fracassos proféticos de Ellen White e sua confusão interpretativa dos eventos escatológicos. Então, aqui vai esse estudo, né? E aí tem várias coisas que ela fala. Aí, se vocês estiverem interessados depois de ler. Aquele Rodrigo Silva faz parte dessa igreja, né? Enfim. Tem também essa outra igreja aqui, Calvary Chapel, que eu até me sinto à vontade de falar porque eu já fiz parte da igreja Calvary Chapel. Inclusive, lá no Brasil estavam colocando, né, abrindo uma congregação da Calvary Chapel, e eu e minha esposa, a gente foi chamado lá para ajudá-los, e inclusive teve até uma chamada pastoral para essa igreja, só que aí, como eles estavam já saindo, voltando, né,
para os Estados Unidos, que eram missionários americanos. Eu disse assim, eu só toparia me tornar pastor aqui se tiverem outros pastores aqui que possam estar me acompanhando. Eu não queria ser pastor numa igreja sozinho. E eu não tinha, eu tinha feito seminário há pouco tempo e tudo, não me sentia confortável ainda para ser um pastor sem ter um acompanhamento. Então, aí nesse momento eu não quis ser pastor lá, embora eu tenha continuado com o grupo e ter não ter o título pastor, mas estava pastoreando, né, as pessoas. Então, é uma igreja do meu coração. Eu amo muito essa igreja, Calvary Chapel. E ela é aquela igreja do filme Jesus Revolution. Vocês assistiram esse filme, Jesus Revolution, que mostra Chuck Smith, né, que era o fundador. Então, esse pastor, eu já escutei, eu escutava muito as pregações dele. Eu sempre gostei, eu ainda gosto muito das pregações dele. Só que ele no meio das milhares de pregações abençoadas dele, ele teve uma época, quando ele era mais novo, que ele disse que Jesus ia voltar e deu uma data, né? Ele escreveu, inclusive, um livro, e você pode encontrar esse livro no Amazon também, em 1978, intitulado End Times. E outro livro em 1980 intitulado Future Survival, afirmando que o arrebatamento estava próximo e seria anterior ao ano de 1981. Após a data, ele também se arrependeu e felizmente não ocorreu nenhuma divisão na Calvary Chapel. Ele era tão querido, né, e como tinha sido fundador também, assim, a igreja, como tem no filme, né? Eles trabalharam muito com hippies, sabe? Pessoas excluídas assim. Então, o pessoal gostava muito dele, né? E era um cara muito humilde. Então, ele teve essa coisa assim, achando que ia ser naquela data. Não aconteceu, logicamente, e depois se arrependeu. E, gente, vocês vão encontrar pessoas, né? Vocês vão encontrar pastores dizendo assim, olha, a tribulação dos 7 anos começou em 2023, ou vai começar em 2027, sabe? Então é bom ter muito cuidado com isso, gente, porque você está colocando datas. Se uma tribulação vai começar naquele ano, então contando 7 anos depois dali, você está colocando uma data para a volta de Jesus, né? Eu acho isso muito perigoso e vai criar divisão e pessoas vão ficar confusas, né? Então, como Jesus falou, para a gente não marcar datas, eu acho melhor a gente obedecer, né? O que ele falou. Para uma lista de denominações que tentaram prever a data do arrebatamento ou volta de Cristo, veja em predições cristãs não cumpridas. Aí tem falando aqui sobre Adventista, teve na Batista Anglicana, Assembleia de Deus, a Calvary Chapel, né, que lá também é chamada Capela do Calvário, até na Igreja Católica Romana, aí vai ter um bocado aqui. Essas tentativas de prever datas apocalípticas resultam em desacordo com a palavra de Cristo sobre os tempos e datas pertencentes apenas ao Pai. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então, como conclusão, pessoal, a nossa ressurreição será da mesma forma de Cristo. Nele está a resposta de nossas dúvidas sobre como será a ressurreição. O arrebatamento e a volta de Cristo, sendo o mesmo evento ou eventos diferentes, será o momento onde nos encontraremos com Cristo nos ares e viveremos com Ele para sempre. Estabelecer quando ocorrerá esse dia não nos compete, como disse Jesus. Essa prática só tem trazido confusão à Igreja de Cristo. Então, perguntas aí para meditação. O que é pré, pós e mid-tribulacionismo? Isso aí você já sabe, né? Para você, o arrebatamento e volta de Cristo são o mesmo evento ou eventos diferentes? O que vocês acham?
Bom, eu tinha uma ideia diferente antes de ter esse curso, né? Mas depois de hoje, quando você falou que a gente vai ter esses 7 anos, né? Em que a gente vai estar nessa festa, em que o noivo vai encontrar com a noiva, eu lembrei de uma passagem lá em Gênesis ainda, em que quando Jacó quis casar com Raquel, mas o Labão lá, o sogro dele, entregou a Leia, ele falou assim, espere uma semana, né, que aí depois eu tô lendo em inglês e português, e no inglês falava, eu não entendi esperar uma semana. Aí em inglês estava lá, Bridal Week, que é uma semana de núpcias mesmo, né? E aí, não sei, na minha cabeça faz sentido esses 7 anos serem essa semana em que a gente está desfrutando essa semana de núpcias, né? Então, para mim, Uhum. hoje faz mais sentido pré-tribulacionismo. E Não também sei. tem ele ter trabalhado por ela por 7 anos também, né? Tudo. Sim, sim, É bem exato. interessante essa analogia, né? O seminário que eu fiz, né, o seminário pentecostal, eles são pré-tribulacionistas, né? E a gente falava muito sobre isso, assim. Seria realmente pela Bíblia mesmo ali, pelos textos, né, que a gente vê sobre a volta de Jesus e arrebatamento, são textos muito semelhantes ali. E é por isso que eu acho que pode ser o mesmo evento, sabe? Porém, eu não fecho não a minha interpretação, entendeu? Uhum. A gente pode muito bem, né? Pode muito bem haver um arrebatamento e dizerem aí que foi abdução alienígena, ou que foi, né? Porque o mundo vai tentar arrumar uma explicação, né? Sim. Estão dizendo aí também que estão para revelar, ou não sei se já revelaram aí sobre é, OVNIs e extraterrestres e tudo, estavam. A NASA parece que estava para divulgar alguma coisa desse sentido aí. E aí vão, de repente, acontecendo um arrebatamento desse, né? Aí iriam dizer que foi abdução e tirando o povo que não prestava, né? Que aí para o mundo, os cristãos é que não prestava e está sendo tirado, né? Então pode ser, gente. A gente realmente não sabe, né? Mas se for assim, a gente vai ser um momento assim Ô, muito ímpar. Jeff, Diz aí, sobre isso que Charles. você falou, eu estava vendo uma matéria mais ou menos sobre isso, dizendo que o cenário ideal para o anticristo aparecer é para ele resolver um grande problema da humanidade. E que justamente esse problema que ele poderia resolver seria porque muita gente teria sido abduzida por extraterrestres e estava vindo uma frota interestelar para dominar a Terra, e por causa disso ele ia ser essa pessoa escolhida para resolver esse grande problema de toda a humanidade, não somente de um país. Uhum. E aí, nesse caso, seria dado a ele o poder para reger o planeta inteiro, uma coisa bem nessa linha, sabe? E eu acho que eles falaram, né, que a figura que mais se encaixava seria Trump, né, porque ele é o cara que está colocando a paz, né, tá sempre quando ele estava no poder, aí o Irã estava em paz, né, com Israel, não estava tendo esses conflitos, né, e quando ele saiu do poder, aí meio que o povo está pedindo de novo, né, que ele entre no poder, e aí ele conseguindo voltar ao poder, Israel mesmo considera ele como um messias, né, assim, um cara que promoveu a paz. E tem até uma moeda, né, que Israel fez em celebração aí, em honra a Trump, né? É Então, porque tudo ele isso. levou a É, embaixada para Jerusalém, né? e teve, exatamente isso Isso aí. foi uma coisa bem complicada de se fazer. É, é. Então, pode ser que seja, né? Pode ser que seja Trump aí, o anticristo, a gente não sabe, né? Eu, eu, eu costumo sempre falar pro pessoal, né? Não diga nunca que é tal pessoa, né? A única coisa que a gente pode fazer eu acho que pode ser, né? Realmente ele se encaixa, né? Bem, mas a partir daí, o que partir daí de certeza, eu acho perigoso, sabe? Para pessoas ficarem confusas e com medo e naquela conspiração constante na mente, né? Então, mais algum comentário aí, Charles?
gostei aí do... Não e muitos ao mesmo tempo. Não e Mas muitos, deixa para a próxima ocasião. Depois eu vou conversar contigo aí sobre... Eu andei escutando também aí sobre aquela pregação que você me mandou. E aí Assim, a gente conversa tá sobre bom. aquilo ali, com mais calma. Mais algum comentário, pessoal? Você já vai Uma palavra? responder qual que vai ser qual é a última? É só na última que vai É. falar qual que é da First Assembly? Só A na First Assembly última. tô deixando aí pra última. Ah, tá. Tô ansioso. Então tá bom, gente. Pronto, então encerramos hoje aqui e a gente se encontra próxima segunda, se Deus quiser. Se eu não também souber de alguma da minha ida lá pro Brasil, né? Se eu terei que ir meio emergencialmente aí, mas eu falo com vocês. Deus abençoe vocês, pessoal. Grande abraço. Valeu, Jeff. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado, Tchau, Jeff. gente. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa Tchau. noite.